eu mandei uma mensagem para uma pessoa, diz que Jesus ama ela. E onde ela estivesse, que Jesus ama. E isso eu senti no meu coração. Nós temos que falar. Não importa, não é as suas palavras, não é você que vai convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas não deixa de orar, não deixa de interceder por essa vida. É uma vida que representa muito para o Senhor. Amém? Vamos chamar agora aqui o presbítero Hermelindo, que vai estar trazendo a palavra. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para receber esta palavra, esta porção da palavra. O Senhor quer falar contigo. Basta você querer ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, bom que você está aqui nessa noite. Sabe por quê? Você marcou um encontro com o Senhor, não marcou? Marcou? E mais importante é que quando você entrou ali, o Senhor estava te esperando aqui. Glória a Deus! Deus é assim, né? Deus é mistério. Eu tive um amigo, pastor, ele falava assim para mim, mas olha, Deus é mistério. E Deus é mistério, né? Deus é mistério mesmo, irmão. E nós temos que reverenciarmos um Deus todo-poderoso, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que liberta, um Deus que cura. É esse Deus que nós estamos cultuando essa noite. E nós queremos que cada um de nós, nesta noite, possamos aproveitar aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração de conforto, de consolo ao coração de cada um de nós nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor possa usar como um instrumento nas tuas mãos. Não seja eu que fale mais que Ele fala, para que o teu coração seja impactado com a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa para você nessa noite. Qual é o teu maior problema? Qual é o maior problema de você, de mim, de cada um de nós? Qual é o seu maior problema nessa noite? Eu quero que você pense, um minutinho para você pensar. Qual é o meu problema que eu tenho? Pensou? Já pensou? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Sabe que o maior problema que nós temos, muitas vezes, não é falta de dinheiro, não é enfermidade, não é muitas vezes relacionamentos. O maior problema nosso chama-se o meu coração. Sabia disso? O teu coração tem o maior problema. A Bíblia nos fala o seguinte, ele nos mostra que quando os nossos olhos vê, o coração deseja. O nosso maior problema é o nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós não recebemos aquilo que Deus tem para mim e para você, é por causa do nosso coração. A incredulidade do nosso coração, é a indiferença do nosso coração para com Deus. E muitas vezes
nós não recebemos a bênção de Deus, aquilo que Ele tem para nos oferecer a cada um de nós nesta noite. Mas que Deus nos abençoe, irmão amado, em nome de Jesus. Eu quero que você curva a sua cabeça e fala com Deus nesse momento. Fala com Deus que fala no teu coração. Não espera por nada o pregador não, que o pregador não tem nada para te oferecer. Mas Deus tem. Deus tem. E Deus pode oferecer a você nessa noite. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Fala com Deus que enche o teu coração. Que a tua palavra venha de encontro às suas necessidades espirituais. Fala com Deus, Senhor. Que ela possa estar preenchendo as lacunas dos nossos corações. Que Ele possa estar envolvendo os nossos corações nessa noite. Oh Deus amado, aqui nós estamos para te adorar, Senhor. Nós já cantamos, já te louvamos, ó Deus. Pai, agora nós vamos ler a tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encha cada coração, Senhor, que aqui está com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor quebrante as nossas mentes, que o Senhor quebrante, Senhor, todos os nossos pensamentos, para que nós possamos, ó Deus, te colocar aos teus pés um culto que venha agradar aos teus olhos. Abençoa esta igreja, Senhor. Toma nas tuas mãos cada membro desta igreja, cada pessoa que aqui está, que sejamos, ó Deus, pessoas que venham glorificar e louvar o teu nome, Pai. Fala com cada um de nós nesta noite, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus. Mateus, irmãos, por gentileza. Mateus, no capítulo 9. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A importância, irmãos, dos nossos corações, das nossas mentes, é quando nós podemos receber de Deus a sua palavra. Jesus aqui está diante desse paralítico que trouxeram, e ele então, meu irmão e minha irmã, dependente da bênção de Deus, precisando de algo acontecer na sua vida, e o seu maior desejo no seu coração era ser curado. Não é assim que as pessoas talvez não querem ser curadas? Todos nós que estamos, muitas vezes passamos por momentos difíceis, de aflição, de enfermidade, nós queremos ser curados. E esse homem também queria ser curado. Mas é importante, irmãos, que até aquele momento, muitos daquela região não havia ainda ouvido falar, ouvia somente falar de um homem que curava as pessoas. Jesus estava começando seu ministério, estava fazendo vários milagres, mas ainda para muitas pessoas ele ainda era desconhecido. Então estes homens que aqui estão, no qual nós lemos o texto, pegaram aqueles homens, colocaram numa maca e levaram até onde estava Jesus. E Jesus vendo aquele homem, Jesus disse: olha, filho, tenha bom ânimo. Filho, tenha bom ânimo. É importante, irmão, porque quando nós estamos diante do Senhor Jesus, não há problema para a tua vida. Você crê nisso? Os problemas são superados, porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que faz e um Deus que age, um Deus que realiza nas nossas vidas.
E agora aquele homem estava ali, e Jesus disse, olha, tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Oh, glória a Deus. Os teus pecados estão perdoados. Mas você sabe também, meu irmão, que no meio de muitas pessoas, tem aqueles que têm o coração duro, não é? Tem aqueles que têm o coração duro, aqueles incrédulos, aqueles que não creem. Até hoje existe isso no nosso meio. Quantas pessoas você falar para ele de Jesus, ele não tem interesse, porque tem um coração endurecido, tem um coração de pedra, ele não aceita aquilo que Deus quer falar a ele. E diante dele também tinha ali também aqueles muitos outros homens ali, que estavam também vendo aquele fato, aquele acontecimento. E eles, como eram incrédulos, com seus corações endurecidos, eles não creram, eles dizem, olha, esse homem não pode perdoar pecado. Quem é esse homem para perdoar pecado? Porque pecado só quem pode perdoar é Deus. Interessante quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós encontramos algumas partes para cada um de nós. Uma delas, como está a minha vida com Deus? Você já pensou? Já pensou, Patrícia, como está? Você já pensou nisso ou nunca pensou, não, irmão? Você nunca passou por isso também, não? Como está a minha vida com Deus? E ali estavam então esses homens dizendo isso. Olha, quem pode perdoar os pecados é somente Deus. Porque eles desconheciam quem era Jesus. Eles não conheciam quem era Jesus. Eles não conheciam de que Jesus era Senhor de todas as coisas. Jesus era Senhor da vida de cada um deles, que ali estava também. Mas importante, irmãos, que diante daquele paralítico, na presença de muitas pessoas, Jesus disse que os pecados daquela pessoa estavam sendo perdoados naquele momento, naquele mesmo instante. O que Jesus estava fazendo? Será que ele havia entendido o propósito, a intenção daqueles homens? Porque a intenção do homem é para ser curado. Não é assim que tem outro, muita gente quer ser somente a bênção, não é? Ele quer receber bênção, ele quer receber cura, ele quer receber libertação, mas ele não quer o dono da bênção. Não quer o dono da bênção, quer a bênção só. E ali está aqueles que querem só a bênção. E ele já achando que Jesus não tinha entendido, porque Jesus disse, olha filho, os teus pecados estão perdoados. Irmão, uma coisa que você coloca no coração, Deus quando faz um milagre na sua vida, na minha vida, Deus faz ela completa. Deus não faz ela pela metade não, irmão. Ele cura tanto quanto o teu corpo, como o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Deus cura por completo. Deus não faz meia sola, como a gente fala, né? Não faz meia sola não nas pessoas, ele faz por completo. E aqueles homens não estavam entendendo quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Jesus tanto cura como perdoa os pecados. Irmão, por muitas vezes nós limitamos a atuação de Jesus nas nossas vidas. Quantas vezes? A resolução, muitas vezes, daquilo que nós classificamos como os nossos maiores problemas. De forma alguma, Jesus estava minimizando o sofrimento daquele homem. Como ele também não minimiza nossos problemas, mas ele cura os nossos problemas. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos muda, Jesus nos transforma, Jesus nos liberta. A cura de Jesus é completa na vida do ser humano. E diante de tudo isso, irmão, Jesus sabe muito bem que o nosso maior problema
reside no perdão de Deus, numa reconciliação nossa com Deus. Você quer ser abençoado, meu irmão? E meu irmão, você tem que reconciliar com Deus. Você tem que estar unido com Deus. Não é isso? Deus quer que cada um de nós possamos receber de Deus o perdão, mas precisamos de reconciliação com Deus. Nós temos que nos reconciliar. Precisamos de uma vida nele, em contraste com um ponto final em nossas crises. Quantas vezes, irmãos, nós estamos hoje aqui numa quinta-feira de libertação, de cura. Vejamos aqui, quantas pessoas hoje pode ser que estão enfermas? Quantas pessoas pode ser que não puderam vir hoje porque estão enfermas, precisando de uma cura? Não é isso? E Deus quer curar o teu coração, meu irmão. Deus quer curar a tua alma. Porque, meu irmão, quando Deus age na sua vida, Deus age por completo. Deus não deixa pela metade, mas age por completo. E Deus quer que nós tenhamos um novo nascimento em Deus, uma nova vida com Deus, uma vida mudada e transformada, uma vida que crê naquilo que Deus pode fazer, que Deus pode realizar no ser de cada um de nós. E nós temos, irmãos, que tomarmos, muitas vezes nas nossas vidas, aquilo que nós temos e necessitamos de receber do Senhor a sua bênção. Mas se nós continuarmos no mesmo versículo que nós acabamos, irmão, de ver, eu gostaria que os irmãos ainda continuassem, não fechassem sua Bíblia, não, mas ser com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 9, no versículo que nós estamos lendo, capítulo 9, e o versículo 4. Mateus, capítulo 9, versículo 4. Nós vamos encontrar algo tão importante, aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. Veja o versículo 4. Veja, a partir do versículo 3. Mas algum dos escribas dizia consigo: este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? É por isso, irmão, que eu estava dizendo com os irmãos que o maior problema nosso é o nosso coração. Porque nele reside todas as coisas. Ele transmite para os nossos cérebros, para a nossa cabeça, para os nossos pensamentos. Nosso coração é mau. E muitas vezes, irmãos, por isso que Jesus diz: olha, eu quero transformar o teu coração. Eu quero mudar a tua vida, mas eu tenho que mudar o teu coração. É o teu coração. É o nosso maior mal nas nossas vidas. É que estava este homem, então, diante do Senhor Jesus. E Jesus, então, disse: olha, para aqueles homens, pois qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus questionou com aqueles homens: o que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão analisando? Não é mais fácil dizer a esse paralítico: levanta e anda? Ou toma o teu leito e anda? Interessante, quando nós olhamos para o versículo número 5, ele diz assim: pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais, versículo 6, olha que para que saibais que os filhos do homem têm sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, glória a Deus! A autoridade do Senhor Jesus. Essa autoridade, meu irmão, minha irmã, foi dado a cada um de nós. Jesus nos dá a autoridade para repreendermos o mal, para repreendermos o inimigo, para orarmos pelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós sentimos, talvez até envergonhados, em dizer que, olha, alguém pede, fulano, me dá você quer orar por mim? Ah, meu irmão,
vamos chamar o pastor, vamos chamar o presbítero, vamos chamar a diaconisa, e vamos chamar ele para que ore por você. E nós temos autoridade no Senhor Jesus. E essa autoridade foi nos dada a cada um de nós. Interessados, irmão, para o versículo de número 7. Diz assim: e levantou-se, partiu para sua casa, e vendo isto a multidão, pôs-se de temor, glorificar a Deus, que deram tal autoridades aos homens. Autoridades aos homens. Irmão, você não tem o que temer, minha irmã. Você não tem que temer, meu irmão. Diante dos problemas, diante de momentos difíceis, mas Deus tem te dado autoridade na sua mão para que você ore para as pessoas e as pessoas serão curadas ou as pessoas serão transformadas. Eu vi aqui a Maria estava dizendo, né, que nós não podemos temer a orar por alguém, porque não é nós que transformamos ninguém, irmãos, mas é Jesus que transforma. Agora Ele quer que você seja um baluarte na sua mão, que você leve a palavra, que o Senhor transforma, e o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar essas pessoas. De outra forma, irmãos, nós olhamos lá para o mesmo capítulo 9 do versículo 27. 9 do 27, acontece dois fatos importantes de Jesus. Nessa andada de Jesus indo para a sua casa, quando Jesus ia para a casa dele, que era em Cafarnaum, ia dois cegos andando aonde Jesus ia, eles iam atrás, e disse: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor, cura-nos. Quando Jesus entrou em casa, aqueles dois cegos também se aproximaram. E Jesus fez uma pergunta para eles. Jesus fez uma pergunta para aquele cego. Versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor. Jesus agora pergunta para aqueles dois cegos o que é que eles querem, se ele sabe que ele pode curar, que ele pode mudar a vida dele, que ele pode transformar a vida dele, que ele pode fazer com que ele vai ver as cores, as maravilhas de Deus. Essa palavra ele continua hoje, irmãos, cada um de nós. Você crê que Jesus que tem poder para mudar o problema da sua vida? Você crê que Jesus pode abrir as portas para a sua vida? Você crê que Jesus pode mudar no momento todo aquilo que está nos acontecendo em cada um de nós? Muitas vezes enfermidade, outras vezes outros problemas, mas você crê que Jesus pode fazer isso? Jesus perguntou para o cego: você crê que eu posso fazer isso? E a resposta foi: sim, Senhor, eu creio. Olha que afirmação, meu querido. Eu creio, porque meu irmão, minha irmã, para recebermos bênçãos, temos que crer. Eu não posso somente pensar e depois eu dizer: não vai acontecer nada na minha vida mesmo, não é? Tem pessoas que fazem isso, ele não crê como deveria crer, apenas ele acredita, mas não crê de coração. E aqueles homens: eu creio, Senhor. E sabe o que Deus fez? E sabe o que Jesus fez na vida daqueles dois homens? Versículo 29. Então ele tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Faça conforme a vossa fé.
Irmãos, uma das coisas principais nas nossas vidas para podermos crermos no Senhor é fé. Porque a Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Fé nas promessas de Deus. Fé naquilo que Deus tem para cada um de nós. Naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós temos que ter fé naquilo que Deus é para mim e para você. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que Deus é para você? O que Deus é para mim? Eu creio no poder realmente do Senhor Jesus, de Deus na minha vida. Ou tenho apenas isso como algo passageiro? Nós precisamos, irmãos, de fé. Então tocou-lhes os olhos deles, dizendo, seja vos feito segundo a tua vontade. E aqueles homens foram curados, irmãos. Glória a Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós falamos. Esse é o Deus que nós pregamos. Um Deus que pode, um Deus que realiza. E um Deus que faz. E um Deus que cura. Certa vez, Jesus estava pregando na beira-mar. E então ali estava eles com os seus discípulos. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-nos. Quem fez isso? Quem foi? Quem foi? Pedro. Pedro. Irmãos, se nós olharmos para o texto da palavra de Deus que eu quero fazer com os irmãos agora, vamos ler esse texto para que ele possa clarear mais nas nossas mentes. 14. A partir do 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que seria de 3 horas a 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os seus eles andando sobre o mar. E os discípulos ouviram-os andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que maravilha, meu querido irmão, minha irmã. Olha que parte importante. Aqui quando Jesus estava andando sobre as águas. É um dos textos muito importantes nas nossas vidas.
E era importante também aqui na vida de Pedro. Pedro também, quando viu Jesus, disse, olha, é o Senhor que está aí, eu quero andar também. Manda que eu vá com o Senhor. Pedro acaba, vai que mande que eu vou ter com o Senhor. Uma coisa eu quero trazer a atenção dos irmãos neste texto. Esta cena, irmãos, é mais incrível que temos na Bíblia, quando Jesus andando sobre as águas, no mar agitado, no meio da madrugada, Pedro, um dos discípulos, reage a tudo aquilo que ele estava vendo, desafiando a Jesus a chamá-lo para fazer exatamente o mesmo. De maneira surpreendente, ele ouviu a voz dizendo, venha Pedro, venha Pedro. E Pedro foi. Jesus e Pedro agora estavam andando sobre as águas. Agora estava andando, olhando para o Senhor Jesus. E Pedro foi caminhando, foi andando, se aproximando de Jesus. E diz a palavra de Deus que no momento que ele reparou os problemas, as águas, ele se temeu e começou a afundar. E ele gritou, então, salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente pegou na sua mão e o levantou. Queridos, quando Deus a segura nas nossas mãos, quando Deus toma as nossas mãos, não há problema, não há mar, não há água que nos possa nos afundar, não há dificuldades que nos faz cair, porque nós estamos seguros pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pedro agora ele olha para aquela situação daquelas águas tumultuosas e ele começa a cair, mas ele pede socorro a Deus, pede socorro ao Senhor. Irmãos, por vezes passamos por momentos que podem facilmente ser comparados com um barco no meio de uma tempestade. Não já passou? Não já viu assim? Você já passou por um momento difícil na sua vida? Já? Você passou de um momento dizendo agora só Deus pode resolver esse problema? Já? Também já passei por isso, irmãos. Mas Deus está seguro nas tuas mãos. Irmãos, você não vai afundar. Não há tempestade na tua vida que vai te derrubar. Não há problema que vai te derrubar. Porque você está seguro nas mãos de Deus. E Deus está segurando as nossas mãos. Mas, irmãos, Ele tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor Jesus tem todo o poder, toda a autoridade sobre os momentos mais difíceis das nossas vidas. Ele pode te ajudar, Ele pode te abençoar, Ele pode fazer com que você seja vitorioso naquilo que você quer, naquilo que você deseja e naquilo que você almeja por ela. Irmãos, essa passagem é tão importante porque ela traz para cada um de nós algo importante para as nossas vidas. Por vezes passamos por esses momentos que podem facilmente ser comparados como um barco no meio de uma tempestade. Mas acredite, Jesus se faz presente. Jesus se faz presente. É por isso, irmãos, que nós temos que ter uma reconciliação com Deus. Nós temos que ter a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que realizar de acordo com a vontade de Deus. Porque só assim nós seremos abençoados. Só assim nós seremos felizes. Só assim você e eu venceremos as dificuldades, os problemas, as aflições que nos surgem em cada um de nós. E Pedro agora estava seguro na presença de Deus. E quando Jesus pega Pedro, leva até o barco, e ele diz assim: homem de pequena fé,
Irmãos, nós precisamos que a nossa fé seja alicerçada. Nós precisamos de questionar muitas vezes a nossa própria fé. Como está a minha vida com Deus? Esse ponto de interrogação, meu irmão, ela tem que ter na minha e na sua vida. Como está? Porque, irmão, muitas vezes a questão nossa é: você está olhando mais para a tempestade do que para Jesus? Você está olhando mais para os problemas da sua vida do que para Jesus? Você está buscando mais os interesses de si do que o interesse de Deus? Como está as tempestades na sua vida? E nós precisamos nos fazermos esse desafio na vida de cada um de nós. E precisamos olhar firmemente para o Senhor Jesus. Porque sabe de uma coisa, irmão? Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava andando em cima das águas. Ele não estava afundando, estava andando. Mas quando ele tirou a vista de Jesus, de Deus, ele começou a afundar. É igual nossos problemas. Irmão, quando você está olhando para o Senhor Jesus, você está seguindo os passos do Senhor Jesus, o Senhor vai vencendo as barreiras, as dificuldades, os problemas, vem surgindo, mas você vai vencendo. Vem surgindo, mas você vai vencendo. Vem fugindo, mas você vai vencendo, porque você está olhando firmemente para o Senhor Jesus. Não tire, meu irmão, os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Porque enquanto você olha para o Senhor Jesus, você é mais do que vencedoras. E nós precisamos realmente olharmos firmemente para o nosso Deus Todo-Poderoso, para que sejamos mais do que vitoriosos nas nossas vidas. Irmãos, Ele é maior do que as ondas, Ele é maior do que as montanhas, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que o vento furioso. Jesus é maior do que tudo que acontece conosco. Glória a Deus. Jesus é maior do que tudo que acontece comigo e com você. É por isso, irmãos e irmãs, que você estando seguro com Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora em nome do Senhor Jesus, porque Jesus está segurando as suas mãos. Eu estou olhando firmemente com o Senhor Jesus, e você vai andando, e você vai andando, e você vai andando, e vai vencendo as barreiras, vai vencendo as dificuldades, vai vencendo os problemas, mas você vai vencendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar ricamente em nossas vidas, para que a nossa confiança esteja no Senhor, os nossos olhos estejam no Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Vamos dizer isso? Fala comigo. Não tire os olhos de Jesus. Por quê? Se tirar, vai afundar. Não tire os olhos de Jesus. Você quer ser vencedor, meu irmão? Você quer vencer o problema que está aí com você? Você quer vencer, para ver, não sei o que passa na sua vida, mas o Senhor sabe. Você quer vencer? Não tire os olhos de Jesus. Enquanto você está na paz de Jesus, está vencendo. E que Deus possa abençoar esta igreja, cada um de nós, ricamente. Vamos colocar em pé? Eu queria que Sula contasse aquele último hino, Sula, por gentileza, que você cantou aí. Enquanto isso, eu quero convidar a igreja. Enquanto a Sula vai cantando, eu quero convidar você a falar com Deus agora. Agora é você e Deus. Agora você fala com Deus. Conta para o Senhor o que você quer. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Né? Qual
O que você quer nesta noite que Deus faça na sua e na nossa vida? Enquanto ela canta, nós vamos orar ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. O teu poder é grande, a tua misericórdia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Conta a Deus, amado, o que está passando agora. Pede a Deus nesse momento que o Senhor vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, agora, igreja do Senhor Deus, apresente o seu problema diante do Senhor. Adore agora com a tua palavra. Fala com Deus aquilo que você quer, meu irmão. Aquilo que você deseja no teu coração. Mudar todos os planos de uma vida. Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como uma folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se acham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se pede não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega. Se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Fala com Deus nesse momento, para que Ele possa, ó Deus, tocar os seus problemas, tocar, ó Deus, naquilo que é maior problema na sua vida, Senhor. Adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a Deus no vale. Que o Senhor possa estar nesse momento, ó Deus, ouvindo a tua igreja, Senhor, ouvindo os teus servos que nesse momento estão colocando seus pensamentos, seus pedidos diante do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, aceitar, ó Deus, e vir de encontro às necessidades espirituais de cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, venhamos adorar, ó Pai. Adorarmos ao Senhor. Adora, Senhor, o Senhor. Oh, Deus amado, que a tua boa mão poderosa, ó Deus, possa estar abençoando os teus filhos nessa noite. Ó Deus, que a nossa adoração chegue ao teu trono de graça, Senhor. Que as nossas orações, ó Deus, cheguem ao teu trono de graça. Quando Deus Deus não Santo, responde, responda-nos, ó Deus. é adorar
Responde as nossas quando a dor orações. te Vem de encontro com as nossas consome. necessidades. É adorar quando Deus. ama de Em nome de tudo. Jesus. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Aqui está, Senhor Deus, a adoração do teu povo, ó Deus. Ouve, Senhor Deus, o clamor dos teus filhos dessa noite, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, vem de encontro com as necessidades espirituais na vida de cada um dos teus servos que está nesta noite. Oh Deus, preenche a lacuna dos nossos corações. Senhor, muda as nossos pensamentos, muda a razão da nossa fé, nos faz cada dia mais confiar no poder do Senhor Jesus, que nossos olhos sejam fixos no Senhor, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar somente para o Senhor Jesus, que é o autor e é o consumador, Senhor, da nossa fé. Abençoe cada um de nós que aqui estamos, ó Deus, e derrama, Senhor, teu Shekinah sobre as nossas vidas. E nos encha, Senhor, e nos enchas, ó Deus, cada momento das nossas vidas, do teu poder, da tua graça, dando, Senhor Deus, aos teus servos a vitória, e a vitória que lhe faz tão necessária, ó Deus, nas suas vidas. E nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.